Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais uma videoaula no canal. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade ao projeto e-commerce, né? A aula 3 agora, seguindo, né, da aula 2. A gente vai utilizar nessa aula 2, nessa aula 3, na verdade, o mesmo projeto que a gente fez e já está disponível lá no GitHub. A gente fez na aula 2, né, criação de algumas pastas lá para a organização do projeto. A gente vai utilizar esse mesmo projeto na aula 1. Então, caso você queira continuar, né? Só baixar o projeto por aqui e você continua da onde a gente parou na aula 2, certo? Nosso objetivo nesse vídeo é a gente criar as classes básicas do projeto. Agora que o projeto vai começar a ter o seu formato, né, desejado. Nesse ponto ainda do projeto, do desenvolvimento, eu não vou utilizar o documento, porque é uma arquitetura bem básica, né? A gente está seguindo também o modelo do DDD nessa arquitetura, um modelo básico, porém que dá para ser utilizado até em produção, que é o objetivo desse vídeo, certo, pessoal? Então eu vou abrir aqui o meu projeto, né, que é o mesmo projeto da aula 2, a gente está dando continuidade. A gente vai criar agora algumas classes, né? Primeiro a gente vai começar pela classe, pela pasta notification, né? Aqui na pasta notification a gente vai criar uma classe que chama notifiers. Essa classe ela vai ficar responsável por retornar mensagens de erro, validação para nossa controller, certo? Assim a gente não vai precisar acessar diretamente o nosso domínio. Então, notifiers, vamos criar essa classe, certo? E aí nós vamos criar... Agora a gente vai criar o construtor dessa classe também. Certo? Agora a gente vai criar algumas propriedades. Pessoal, vou copiar algumas coisas para a aula não ficar muito demorada, certo? Mas o que a gente vai fazer? Na teoria, eu vou criar aqui, mas eu vou explicar tudo, certo? O que eu estou fazendo. Vou criar algumas propriedades para essa classe. Por exemplo, vou criar a propriedade nome e a propriedade mensagem, certo? Vou dar um contraponto aqui para adicionar o noMapped. Essa propriedade ela é feita para ela não mapear essa coluna com o banco, porque se você não deixar assim e herdar esse objeto para um objeto que vai ter acesso ao banco de dados, essa coluna não existe no objeto e vai dar erro, certo? Então dá um contraponto aqui nela, vai adicionar a referência, pronto. E aqui é nossas duas propriedades e agora a gente criou uma outra propriedade que é uma lista de notificações, certo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer alguns métodos básicos já para a gente retornar para o método, para quem chamar, na verdade, essa lista, porque todas as notificações, todos os nomes de propriedades e mensagens, ele vai ficar dentro de uma lista no objeto, né? Para quando ele retornar do domínio, a gente saber se ele é válido ou não, ou se ocorreu algum erro. Então, já aqui, ó, eu vou copiar essa lista que a gente criou, vou colocar aqui dentro do construtor como new, vou iniciar, recebe isso, pronto, já vou iniciar ela aqui. Feito isso agora, pessoal, eu vou criar dois métodos aqui para validar a propriedade, por exemplo, né? Tipo propriedades com valor string, né? Digamos assim, eu quero validar no projeto todos os valores string ou um valor string que não pode ser vazio e nem nulo, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um método aqui que vai se chamar valida propriedade string, certo? Então public bool, aqui eu vou chamar esse método de valida propriedade string, aqui eu vou colocar valor e aqui eu vou colocar nome propriedade. Deixa eu deixar fechado aqui para a visualização ficar melhor. Aqui eu vou fechar aqui, certo? O parênteses, tá.
E agora eu vou começar a fazer as validações. Eu vou fazer o seguinte, a primeira validação que eu vou fazer é se string ponto no, se ele for branco ou tiver espaço, alguma coisa assim, o valor a gente vai validar ele aqui embaixo. Ele vai cair aqui numa validação. Deixa eu ver. Ou se a propriedade, o nome da propriedade também. No tal space. Se uma dessas duas aqui for em branco ou nulo ou só ter espaços, a gente vai fazer o seguinte, vamos usar a notificação, a gente vai colocar aqui ponto add, vai adicionar a new, pronto, opa, mensagem não, deixa eu tirar, dá um enter aqui, e aí agora a gente vai colocar aqui mensagem, a mensagem que ele vai retornar é campo obrigatório. Aí depois vai ter propriedade, nome propriedade, que vai receber o nome da propriedade. Deixa eu colocar o P maiúsculo aqui, pronto. Nome da propriedade. Então, pronto. Feito isso agora, aqui embaixo a gente vai retornar que se ele caiu aqui, então é falso, né? Porque a propriedade não conseguiu ser validada. Deixa eu alterar aqui também. Opa. Então, se ele vir aqui, quer dizer que alguma dessas propriedades aqui estão nulas, elas não poderiam estar. Então, ele vai cair aqui e vai retornar aqui falso. Ele não conseguiu validar e já vai adicionar a mensagem na nossa notificações aqui, certo? Se não, se ele não caiu aqui, ele vai retornar verdadeiro, certo? Então isso aqui é para a gente validar todos os nossos objetos, os campos, né, que a gente precisar validar lá no domínio. Isso aqui pode ser que esteja confuso agora no momento, mas mais para frente no domínio, quando a gente estiver utilizando, vai ficar mais claro o entendimento dele. Então vou fechar ele aqui, vou passar para o próximo método, eu vou fazer um método exatamente exatamente igual a ele, mas ele vai validar propriedades inteiras. Então vou colocar aqui, ó, vou colar aqui, a mesma coisa, ó, valor, propriedade, aí ele verifica se o valor é menor que 1 ou se a propriedade é nula, aí ele vai colocar aqui, ó, valor deve ser maior que 0 e vai fazer a mesma coisa, retornar falso. Ou se o valor não for menor que 0 e esse cara também não for nulo, ele vai retornar verdadeiro e não vai colocar mensagem nenhuma. Também a gente vai fazer essa validação para campos que forem decimal, né? No caso que a gente vai utilizar decimal nesse projeto. Então é a mesma coisa, ó, só que porém o valor que ele passa é decimal e a validação é a mesma, certo? Mais para frente a gente vai entender melhor, eu vou explicar melhor como a gente vai utilizar essas propriedades, né? Esses métodos aqui nos nossos objetos, certo? Agora que a gente já fez aqui a propriedade notifiers, eu vou salvar ela aqui, vou fechar aqui a classe, vou vir aqui na solution de novo e vou fazer o seguinte, agora a gente vai passar para a classe, para dentro da pasta entities, certo? Dentro da pasta entities a gente vai criar um objeto que vai se chamar base, né? Um objeto que vai ter praticamente campos que a gente vai utilizar em quase todas as classes. Então eu sempre costumo criar isso nas aplicações que eu faço, certo? Certo. E aqui eu vou herdar a classe notifiers. Pronto. E aí aqui ele já tem todos os métodos de validação aqui dentro. Vou criar duas colunas, que vai ser a coluna ID e nome, né? Que praticamente quase todos os objetos vão utilizar essas colunas, certo? Pronto. E agora vou passar para tabela produto, né? Para a classe produto, que já é uma das classes que a gente vai utilizar, que a gente já tem que fazer as colunas conforme a nossa documentação,
certo? Eu não vou mostrar a documentação nessa aula, vou mostrar na próxima, porém as colunas que nós iremos criar aqui, elas são exatamente, elas contêm aquelas colunas que a gente colocou no documento e a gente apresentou na aula 1. Então vou colocar aqui adicionar uma classe. Essa classe ela vai se chamar produto. Nessa classe produto, o nome da tabela vai se chamar produto, aqui também. Product, dá um contraponto aqui. Pronto. Ela vai herdar a notifiers. E aí ela vai ter algumas colunas. Por exemplo, essas colunas que eu vou colocar aqui são colunas que tem na documentação, certo? Que são o ID do produto, o nome do produto, o valor e o estado do produto. Por enquanto, por que eu estou criando isso aqui? Só para a gente adiantar alguns pontos para a próxima aula, certo? Pronto, feito isso aqui, criada a classe que a gente vai utilizar, depois na próxima aula eu vou mostrar que essas colunas batem com o nome que a gente colocou lá na documentação, certo? Feito isso agora, agora a gente já criou tudo que a gente precisava aqui no projeto Entities por enquanto. Então vou fechar também todas essas classes que estão abertas, né? Vou fechar também o projeto Entity e agora a gente vai para o projeto Domain, né? No projeto Domain a gente vai implementar algumas coisas já começando pela parte de generics, né? Então eu vou vir aqui na pasta generics, clicar com o botão direito aqui e vou adicionar uma classe, só que porém essa classe vai ser uma interface, né? E aí vou colocar um nome aqui para ela que vai ser eGenerics, né? Então vamos colocar um public aqui para ela. Aqui a gente vai colocar o nosso generic where the class. Pronto. E aqui a gente vai usar alguns métodos básicos, né, que é métodos CRUD do nosso genérico, que vai ser adicionar, atualizar, deletar, obter por ID e listar todos. Eu vou dar um contraponto, né, porque essa aplicação ela vai usar task, né, assim que task. Pronto. A nossa interface agora a gente já criou. Pronto, criado a classe genéricas aqui, a interface genérica, a gente vai começar agora a criar outras interfaces. No caso, a interface que a gente vai criar aqui agora vai ter aqui dentro da pasta interface produto. Clicar com o botão direito e fazer o mesmo processo. Vamos criar uma classe aqui, uma interface, que essa interface ela vai se chamar eProduct, né? Deixa eu só ver se eu coloquei... tá em português ou em inglês? Tá em português, o produto que a gente tinha criado. Mas essa aqui vai ficar em inglês mesmo. Vou colocar em adicionar aqui. Aqui dentro, a gente vai... public. Criar esse método aqui como public, essa interface. E aí a gente vai eGenerics. Na eGenerics a gente vai passar o nosso produto aqui, né? Que é o nosso objeto que a gente criou lá na Entities. Então vou dar um contraponto aqui, certo? Ele vai pedir para adicionar a referência de Entities. Adicionei a referência e a partir desse momento ele já vai aparecer aqui já como o produto aqui na nossa interface do produto. Certo? Feito isso, ele já herdou aqui, né, virtualmente todos os nossos métodos que a gente tinha criado lá na generic, né? E esses métodos aqui, eles já criaram aqui automaticamente. Agora a gente vai passar a criar a interface do produto, né? Desculpa, a interface do serviço. Vou clicar com o botão direito aqui, fazer o mesmo processo, classe, aí eu vou vir aqui interface e interface produto. Pronto. A interface do produto eu vou deixar public e vou criar dois métodos que a gente vai customizar, que vai ter uma regra de negócio nesse método aqui dentro nas próximas aulas, certo? Criar um método que chama adicionar produto e um método que chama atualizar produto. Aí você fala, poxa, mas
você já criou esse método, né? Já tem esse método aqui no Generics. Só que o detalhe, pessoal, nesses métodos no serviço, que ele vai ser métodos customizados, métodos que a gente vai fazer verificações, regras de negócio, e entre outros. Então, vou colocar aqui produto, aqui produto, aqui também produto, dá um contraponto aqui, adicionou. Tá, vou colocar produto aqui só para manter o mesmo padrão aqui, ó. P minúsculo, P minúsculo, aqui também do mesmo jeito, P minúsculo. Pronto. Feito isso agora, vamos criar a classe que chama serviço, né? A classe de serviço, que vai ficar aqui nessa pasta aqui. Então, a gente vai vir aqui, clicar com o botão direito aqui, vamos adicionar a classe, certo? Não, isso vai ser uma classe normal, não vai ser uma interface, que vai se chamar Service Product. Certo. Feito isso agora, a gente vai herdar a interface, né, que a gente criou aqui da interface de produto. A gente vai herdar essa interface aqui dentro da classe de serviço que a gente acabou de criar. Então, Ctrl ponto para ele adicionar aqui a referência dela, né, o namespace, né, desculpa, dela. Feito isso agora, ele está dando um errinho aqui. Então, vamos dar um Ctrl ponto porque ele está pedindo para implementar a interface. Então, ele vai implementar com os dois métodos que a gente criou. Vou criar o construtor da classe. Nesse construtor da classe, a gente vai utilizar a interface de produto aqui dentro, certo? Deixa eu fechar, voltar na classe aqui. Aqui, primeiramente, eu vou colocar private region line. Vou colocar aqui produto underline, tá, esse cara. Dá um contraponto para adicionar também use dele. Pronto. Agora eu vou fazer do mesmo jeito aqui em cima, passar ele no parâmetro para quando a classe ela foi iniciada ele já criar. Aí esse aqui vai receber esse cara aqui. Pronto. Certo. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Lembra da validação que a gente fez, que é aqui na entities, aqui, ó, na entities, no método notification, na classe, né, notifiers aqui, a gente fez alguns métodos que ele vai validar algumas propriedades. Então, é nesse momento no serviço que a gente vai começar a já montar algumas regrinhas de validação básicas, somente para o pessoal já começar a entender como vai funcionar essas regras, como a gente vai fazer a validação no DDD, no caso, nesse projeto e-commerce aqui, certo? Eu vou colocar aqui, a primeira coisa vai ser, vou pegar o product aqui, né, que está aqui em cima, deixa eu ver, tá. Eu vou vir aqui e vou colocar assim, var valida nome, e eu vou pegar produto, né, produto, vou passar aqui valida propriedade string, ó, lembra do método que a gente criou lá, ó? E aí a gente vai passar aqui, o que a gente vai passar? A propriedade, certo? Que a gente quer validar, que vai ser ponto o nome, certo? Aqui a gente vai copiar o nome para passar ele como o nome da propriedade aqui também. Certo. Pronto. E aí, eu vou copiar novamente esse cara, porque agora a gente vai validar a propriedade valor. Então, valida valor. Sabendo que o valor ele é decimal, então a gente vai vir aqui, ponto valida propriedade decimal. E aí a gente vai passar aqui, ponto valor, e aqui a gente vai fazer a mesma coisa, copiar esse valor. Aqui embaixo a gente vai fazer uma validaçãozinha aqui agora também. Se esse cara for válido
e o valor também for válido, as duas propriedades têm que ser válidas, né? Todas têm que ser válidas para ele salvar o produto. Aí a gente vem aqui e a regrinha de negócio, se for tudo válido, a gente vai colocar aqui ponto estado recebe true, certo? E aí a gente vai salvar esse produto. Então a gente vai utilizar esse cara aqui em cima para ponto add, e aí a gente vai passar o produto aqui para dentro, certo? Então tá, e ponto e vírgula, dá uma wait aqui para ele aguardar, né? Pronto, feito isso agora, ele já salvou o produto, ele já vai salvar o produto com essa regrinha de negócio. Caso ele passar aqui e não salvar o produto, então quer dizer que tem algum erro, e aí ele já aqui dentro, né, no caso, se dá um F12, ele já adicionou essa propriedade no objeto, né, a mensagem notifiers, então a gente já vai saber que deu algum problema, e a gente também vai saber a mensagem de erro que está dando notifiers. Pessoal, tá dando esse errinho aqui, ó, porque faltou a gente adicionar o async aqui, né, ó. Opa, deixa eu tirar aqui, tá, async, pronto. Que como todos os métodos são async test, então faltou isso. Eu vou já adicionar também no método de baixo, já para já evitar que ele dê esse erro. O método de baixo, pessoal, vai ser do mesmo jeito, certo? Então eu vou vir aqui, ó, vou apenas copiar do mesmo jeito que tem em cima, vou colocar aqui embaixo. Pronto, depois de colocado aqui embaixo, eu vou tirar esse true aqui, porque não faz sentido a gente deixar, né? Estado true. E aí, o que eu vou fazer? Aqui vai ter outras regras de negócio, com certeza vão ter, mas por enquanto eu vou só alterar aqui, ó, ponto update, certo? E a gente vai atualizar o produto caso as propriedades principais elas estejam preenchidas, né? Caso ela não esteja preenchida, aí ele vai dar erro mesmo e não vai conseguir fazer a atualização. Essa aqui, pessoal, é a primeira regra de negócio que a gente está fazendo dentro do nosso domínio, né? Que está totalmente, como é que eu posso dizer? Está totalmente centralizada no nosso domínio. Então, todas as regras de negócio do projeto específico para aquele objeto, no caso, que aqui é produto, vai estar dentro do serviço produto e aí por diante, tá? Aí fica mais fácil também num projeto grande para você identificar aonde está toda a regra de negócio e não se perder. E também bem mais organizado quando a equipe é maior. Pronto, feito isso agora, pessoal, aqui a gente acabou na domínio, não tem mais o que ser feito na classe domínio. Então vou fechar tudo, certo? Deixa eu só passar aqui de novo, fechando, fechei esse e tal. Agora a gente vai para o projeto Application. No projeto Application, o que a gente vai fazer? Vamos começar pelas interfaces também, certo? Vamos criar uma pasta dentro da interface aqui. O nome vai ser interfaces genéricas também. Essas interfaces, pessoal, não são interfaces, é interface, digamos, de modelo que a Presentation vai conseguir visualizar. Por exemplo, né, quais os métodos que você quer que seu aplicativo, sei lá, seu celular ou site ele veja, né? Quais os métodos? Aí eles vão estar todos aqui dentro dessa interface. É claro, se você não quer que ele veja o método de elite, aí você não vai disponibilizar aqui dentro. Então, deixa eu criar ele aqui. Os métodos vão ser todos os métodos que a gente criou lá no domínio, né? Que são métodos básicos aqui. Vou dar um Ctrl ponto aqui para adicionar referências dele, né? Do task. Tá. Feito isso agora, vou só colocar aqui em cima na classe que eu esqueci. Class. Pronto. Feito isso agora... faltou o T. Pronto. Feito isso agora, a gente vai passar para a classe produto. Interface produto, que vai ficar aqui dentro também. Certo? Vamos vir aqui, criar a classe interface produto também. Vou colocar o nome para ela aqui, interface produto, em inglês, né? A classe interface produto, ela vai herdar a classe genérica, que é essa classe aqui. A gente vai passar um objeto para ela, certo? Então,
Vamos herdar essa classe passando o objeto produto, que é o nosso objeto que a gente criou lá no projeto Entities. Vamos dar um Ctrl ponto aqui para ele adicionar a referência. Ó. É a última opção, adicionar a referência a Entities, né? Ele adicionar a referência e vai dar o use dela aqui. Pronto. Feito isso, ele já criou. Aqui ele não vai pedir para criar nada, porque os métodos estão já dentro dele, criado virtual, os métodos CRUD. A gente vai criar somente dois métodos aqui dentro, que é os métodos do produto mesmo em si, que na verdade é mesmo os métodos que a gente criou aqui, ó. Na interface de produto, certo? Opa, desculpa, no interface de serviço, que vai ser esses dois métodos aqui, adicionar produto e atualizar produto, que a gente vai querer que eles fiquem visuais, né? As pessoas, a apresentação consiga visualizar esses dois métodos. Então vou vir aqui, vou colar esses dois métodos, vou dar um Ctrl ponto aqui para adicionar referências e pronto. Feito isso aqui, finalizou essa parte aqui da interface. Agora a gente vai passar para dentro da pasta Open App, né? Dentro da pasta Open App a gente vai criar uma classe chamada App Produto, né? Então vou clicar com o botão direito aqui e vamos adicionar essa classe. App Produto, pronto. E vou dar um public aqui para ela. A interface que a gente vai utilizar para essa classe vai ser a interface de produto, né, para ela, que é essa interface que a gente criou aqui. Então vou vir aqui, vou herdar a interface dela, certo? Não, desculpa, é interface, é essa aqui. Vou herdar essa interface, vou colocar aqui. Opa. Dá um Ctrl ponto para ele dar o use dela, começar a utilizar. E ele vai começar a dar um errinho aqui. Esse erro é para que ele está pedindo para implementar, ó, tá vendo? E aí dá um Ctrl ponto e ele vai implementar todas as classes aqui. Eu só vou separar dois métodos aqui, que são esse e esse método aqui, ó, do adicionar. Vou deixar eles juntos porque eles são os métodos customizados que a gente criou lá com aquela regra de validação. Então vou deixar eles aqui em cima primeiro. Vou criar um construtor para essa nossa classe também, né? Opa. Certo. Nesse construtor, a primeira coisa que a gente vai utilizar é o eProduct, que a gente criou lá no domínio, que é esse cara aqui, ó. A gente vai copiar ele aqui e vamos utilizar ele na nossa classe do app_product. Aqui em cima também. Vou colocar ela aqui. Dou um Ctrl ponto para ele adicionar a referência. Ctrl ponto. Aqui, adicionar a referência do domínio. Pronto. Feito isso agora, a gente também vai adicionar a referência do serviço que está aqui na domínio também, ó, aqui dentro da domínio, que é esse cara aqui. A gente vai voltar lá de novo no App Product e vamos fazer a mesma coisa. Opa, não ficou correto. Aqui, pronto. Pronto, agora dá um Ctrl ponto aqui para ele usar a referência dela aqui em cima. Pronto. Feito isso, a gente vai fazer do mesmo jeito aqui em cima que a gente fez nas outras classes, né? E aí vamos passar no construtor da classe, para quando a classe ela for criada, ele já criar esses caras aqui dentro também. Então aqui vamos colocar underline, que é esse cara aqui de cima, vai receber o que está sendo passado aqui em cima. E agora a gente vai usar esse cara aqui, certo? Underline, que vai receber esse cara aqui. Pronto. Feito isso, agora a gente vai começar a implementar os métodos. O primeiro método é adiciona produto, então a gente vai ter que ele é customizado. Então a gente vai utilizar a interface de serviço para ele. Então, primeiro eu vou colocar aqui a sync, né? E aqui eu vou colocar o await, serviço.add produto, e aí aqui a gente vai passar o produto para ele.
Bem simples, bem simples. Opa. Pronto, aqui eu vou copiar esse método e vou colocar aqui no de baixo, porque o de baixo vai ser a mesma coisa, só que ele vai ser .update, né? Pronto, e aqui também colocar o async também nele, virar async task. Pronto, nos métodos de baixo agora, que são praticamente métodos CRUD, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar esse cara aqui, ó, do produto, certo? Então a gente vai colocar aqui do mesmo jeito, await, pronto, add, e aí a gente vai adicionar o objeto aqui dentro. Pronto, e vamos colocar o async aqui também. Pronto. Agora eu vou copiar esse cara aqui de baixo, no delete. Vou colocar ele do mesmo jeito, aqui, ponto delete, e aqui, await. Opa. Não, async, desculpa. Async. Pronto. Tirar um pouco de espaço. Aqui no get by id, ele vai ser um pouquinho diferente, então eu vou fazer ele aqui na mão. Await, ponto, opa, ponto get by id, e aí aqui a gente vai passar o id para ele do mesmo jeito, certo? E aqui em cima async, opa, async. Só que aqui ele vai ter um retorno, né? Ele vai retornar um objeto do produto. Pronto. Na listagem é praticamente igual o ID aqui, né? Vou copiar o de cima para ser mais rápido. E aqui eu vou tirar essa propriedade. Ponto, vou colocar lista, né? List. Aqui eu vou colocar também o async. Pronto. Vou copiar a propriedade delete aqui para implementar o update. Opa. Aqui, ponto update. Pronto. E aqui, async. Pronto, feito isso, a gente finalizou todo o nosso desenvolvimento que a gente precisava dentro dessa aplicação. Então, vou fechar o projeto aqui, vou fechar todas as classes, vou fechar aqui as pastas e vou compilar a solution para ver se está tudo certo, não tem nenhum erro pendente, nada pendente para a gente fazer nesse ponto, certo? Aguardar a compilação dele. Pronto, ele compilou com êxito. Na verdade é isso, pessoal. O que a gente fez nesse projeto foi criação das classes básicas que vão ser utilizadas no projeto. Essa aula com certeza ficou maior do que a aula 1, a aula 2, né? Porque essa aula também é mais prática, tem que criar mais classes, né? Então vou passar aqui por tudo que a gente criou. A gente começou pelo projeto Entidades, criamos a classe Notifiers, né? Responsável pelas notificações que irão acontecer no portal, a classe base, que vai ter algumas propriedades básicas, em alguns momentos a gente vai utilizar ela, e a classe produto aqui, que tem alguns campos, né? Tem alguns campos que a gente já pegou do documento. Lembrando que a próxima aula a gente já vai utilizar o documento, certo? E aí no projeto, feito isso, a gente foi para o projeto infra, que a gente criou. Na verdade, a gente não criou nada no projeto infra, né? Faltou esse projeto infra, que também vai ficar para a aula que vem, né? E a gente criou aqui o projeto domain e também a gente criou o projeto application. O projeto domain foi interessante, que a gente criou as nossas interfaces, nossos produtos, né? A interface de produto, criamos a interface de serviço, né? E criamos já a nossa primeira regra de negócio básica, que vai validar o nome, né? Vai validar algumas propriedades para ele salvar e na hora de atualizar, certo, pessoal? Acredito que é isso. Deixa eu ver, faltou a application, né? A application também criamos a interface genérica, criamos a interface de produto e criamos também a implementação dessas interfaces que vão ficar disponível no caso para o projeto apresentação, certo, pessoal?
O que faltou a gente criar nessa aula? Faltou a gente implementar a infraestrutura, que para a aula não ficar muito maior do que já está agora, eu vou deixar para a próxima aula, certo? Então a gente vai implementar o genérico e o repositório e também vamos colocar a configuração, certo, pessoal? Eu agradeço a todos que acompanharam até o final. Lembrando, pessoal, tenta fazer, né, desde a aula 1 até essa aula, que é a aula 3. E se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Lembrando também que eu vou deixar todas as aulas, eu deixo o que a gente fez, o projeto que a gente fez na aula, eu deixo no GitHub também e deixo o link na descrição do vídeo para o pessoal baixar e seguir passo a passo. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado e tchau, tchau.